Nessa aula eu vou falar sobre os requisitos de instalação, é uma aula bem curta, apenas para instruir o que será necessário, basicamente, para que você tenha uma ferramenta dessa funcionando dentro da sua empresa, tá? Então, a primeira informação que é importante, que é até uma decisão que você terá de tomar aí dentro da sua empresa, é sobre o uso do domínio ou o nome do domínio, né? Você tem a opção de usar o Perfex dentro de um nome de domínio, e nesse caso, o que seria o nome do domínio? www.minhaempresa.com.br, e esse endereço seria o endereço do Perfex CRM, da ferramenta Perfex CRM. Ou você tem a opção de usar um subdomínio, tá? Por exemplo, crm.suaempresa.com.br, cliente.suaempresa.com.br, software e por aí vai. Então, essa é uma decisão que você precisa tomar aí internamente. E o impacto dessa decisão do ponto de vista da instalação da ferramenta, ele não existe, né? Tanto faz eu instalar a ferramenta em um subdomínio ou em um domínio. Caso você considere mais interessante instalar em um subdomínio, essa análise de requisitos técnicos, o que são esses requisitos técnicos para isso? Analisar seu atual servidor, analisar o seu atual DNS, atualizar o seu atual sistema de envio de mensagens. E aqui vai um detalhe muito importante que eu preciso que você se sinta muito tranquilo, caso você seja uma pessoa que não esteja tão familiarizada com esses termos tecnológicos, até porque eu tenho uma aula que vai tratar somente sobre as ferramentas e somente sobre essas milhares de siglas que existem aí no ambiente tecnológico. Nós vamos tratar especificamente esses assuntos voltado à instalação da ferramenta na sua empresa. Além disso, quando eu estruturei esse treinamento, eu na verdade o fiz pensando na pessoa que não tenha conhecimento técnico. Então, no decorrer das aulas, você vai perceber que nós vamos simplesmente utilizar ferramentas que já são consagradas, para agilizar aí a nossa necessidade de colocar um servidor de internet no ar, colocar um site no ar, colocar um sistema no ar. Em outras palavras, não será necessário digitar nenhuma linha de código, nenhuma linha de programação, tá? Claro, se você tem aí na sua empresa uma pessoa que tem uma familiaridade, que tem um gosto maior por tecnologia, essa é a pessoa ideal para cuidar dessa parte de instalação, tá? Bom, então voltando, basicamente o que precisamos? De um nome de domínio, de um serviço de hospedagem, e aí nesse caso, em relação à escolha do serviço de hospedagem, eu poderia optar por uma hospedagem compartilhada, tá? O que eu particularmente não recomendo, tá? Também teria um outro extremo de utilizar uma hospedagem dedicada, o que também não é o caso porque sairia muito caro o serviço de hospedagem, não é necessário. Então vou trabalhar com o que chamamos de VPS, tá? A gente vai tratar sobre VPS especificamente quando estiver na aula sobre a necessidade de uso dessa ferramenta, ou melhor dizendo, dessa ferramenta não, desse recurso de hospedagem, Bom, a gente também vai precisar fazer configurações de serviços de DNS. O DNS nada mais é do que um protocolo, que podemos chamar de protocolo. Ele é responsável apenas por traduzir um endereço IP em um nome amigável na internet, simplesmente isso. Então, se eu tenho www.minhaempresa.com.br, o DNS é o serviço responsável por localizar esse número IP onde o site, onde o seu servidor, onde a sua aplicação, onde o seu sistema está hospedado, tá? A gente vai trabalhar apenas esse assunto sobre DNS também no momento oportuno, quando houver necessidade de realizarmos as alterações de DNS para o seu sistema responder na internet. Configuração de serviço de SMTP. O Perfex CRM, imagine que ele seja um celular. O Perfex CRM, ele tem módulos de gestão de comunicação. Então, por exemplo, digamos que um profissional ele terminou uma tarefa.
Essa tarefa ela é comunicada para o gestor da tarefa, para o cliente. Imagine que eu envie uma fatura para um cliente, então o cliente ele recebe essa fatura lá. Imagine que eu envie um orçamento, uma proposta. Então, todas as transações, todas as informações transacionais e de comunicação relacionadas aos projetos e ao negócio, isso acontece dentro do Perfex. Porém, o Perfex ele é uma ferramenta que não envia e-mail, ele depende de um mecanismo adicional para isso, que é o serviço de SMTP. Em outras palavras, imagine que o Perfex ele seja um celular e o serviço de SMTP ele seja o chip de celular, né? Então a gente precisa pegar o chip do celular e colocar dentro do celular para o celular fazer ligações, enviar WhatsApp, conectar esse celular na internet, dentre outras funcionalidades, né? Bom, por fim, também é necessário realizarmos configurações em nível do servidor de hospedagem, tá? O que será uma tarefa bem simples, porque na aula a gente vai usar ferramentas, como já falei, que são específicas para essa finalidade. Então, se eu pudesse resumir o que é necessário ser feito para instalar o Perfex CRM na sua empresa, no seu servidor de hospedagem, é simplesmente clicar no lugar certo, na ferramenta certa e na hora certa. Tão simples quanto isso. Vem para a próxima aula comigo. Te espero lá.